Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! A história do Seminário Concórdia está diretamente ligada à história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB. Em 1903, antes da fundação oficial da IELB, em 24 de junho de 1904, já funcionava o Seminário Concórdia. O seminário foi planejado numa conferência pastoral realizada em abril de 1903, na localidade de Bom Jesus, município de São Lourenço do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. As aulas tiveram seu início no dia 27 de outubro de 1903, lembrado hoje como Dia do Seminário. Em 2018, portanto, o Seminário Concórdia festeja 115 anos de abençoada história. Como escola oficial de formação de pastores e líderes da IELB, o Seminário Concórdia já formou centenas de pastores, professores, diáconos e missionários que têm atuado em cerca de 1.900 congregações e pontos de missão no Brasil e no exterior, como em países como Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Alemanha, Venezuela, Bélgica, Canadá, Portugal, Guatemala, África do Sul, Inglaterra, Panamá e República Dominicana. Hoje nós iremos conversar com o diretor do seminário, o pastor Leonério Faller, e com o pastor Paulo Bus, professor de Teologia Histórica do seminário e do Bacharelado em Teologia da UBRA. Fique com a gente! Que bom ter a presença de vocês aqui. Pastor Paulo Bus foi meu professor no Seminário Concórdia e também no Instituto Concórdia de São Paulo, que foi unificado em 1903 com o Seminário Concórdia. E com o senhor diretor Leonério Faller, muito bem-vindos aqui ao nosso programa Toque de Vida de domingo. Muito obrigado. Gostaria que vocês começassem fazendo uma breve apresentação pessoal, cada um, para o nosso público de casa, por favor. Meu nome é Leonério Faller, eu sou pastor há 35 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Durante 29 anos trabalhei em várias paróquias pelo Brasil afora e já pelo 5º ano estou como diretor no seminário. Sou casado com Márcia e temos 2 filhos, Rayan e Juan. Legal. Bom, eu sou Paulo Ville Bus, já foi dito que eu fui professor lá em São Paulo, né? Sou formado há 40 anos e atuei então como professor no Instituto Concórdia São Paulo, na Escola Superior de Teologia, e com o fechamento, a unificação do curso de Teologia em São Leopoldo, eu passei a trabalhar aqui em 2003, tanto na UBRA como no seminário. E mais um dado, eu sou natural, nasci em Bom Jesus, São Lourenço do Sul, onde surgiu o Seminário Concórdia. Chegou a frequentar a congregação local ali? Exatamente, na minha infância, sim. Olha só, que legal. E aí, o seminário, então, está de aniversário agora em outubro, completando 115 anos de existência. 115 anos, né? Então, é uma data muito marcante, porque isso nos faz reler a história do seminário, né? E durante todos esses anos, relendo a história e pensando em toda a trajetória, na formação de obreiros, a gente vê assim quanto Deus abençoou esta escola e quanto Deus abençoou a igreja cristã através dos obreiros que foram formados nela. Né? É verdade. E um dado interessante, né, pastor Paulo Bus, o seminário começou ali num galpão da Igreja Luterana de Bom Jesus. E no início tinham só 3 estudantes, né? Então, sim, dessa semente de um professor, que era ao mesmo tempo professor e diretor, o Hartmeister, né? Isso. Esses 3 alunos, nós temos essa baita educação teológica na nossa igreja. Né? O primeiro missionário do que veio a ser a Igreja Evangélica Luterana do Brasil chegou aqui no Brasil em 1900, ano de 1900, né? E então foi bastante rápido da chegada do primeiro missionário até a abertura do seminário. É que esses primeiros missionários, tanto o pastor Brothers, que veio em 1900, como seus sucessores, eles perceberam que não seria possível continuar dependendo de missionários estrangeiros, professores e pastores, por muito tempo.
era muito longe trazer os missionários do exterior, e era muito encarecia muito, né, o trabalho. Então eles decidiram abrir uma instituição lá no interior, e lá havia então uma igreja já, uma casa pastoral, havia uma propriedade de terras e havia um galpãozinho, como você falou, né? E esse galpãozinho foi adaptado para servir de dormitório, e a igreja era a primeira sala de aula. Olha, então eles tinham aula no templo mesmo. No templo, onde de manhã o pastor também lecionava para o que hoje seria o ensino fundamental, né? As primeiras 4 séries. Né? Então o pastor Hartmeister, ele era professor de ensino fundamental, era professor do seminário e pastor paroquial ali. Exatamente, naquela congregação. Olha só que história bonita, né? Qual é o perfil esperado do candidato a pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, então, que vai passar pelo seminário? Existe, assim, uma ideia de um perfil aguardado? O que se espera, em primeiro lugar, é que seja, assim, um rapaz, né, um homem solteiro ou casado, né, que seja uma pessoa que tem uma vida consagrada, né, uma pessoa que demonstra crer em Jesus como seu Salvador, uma pessoa que no seu dia a dia demonstra ser uma pessoa que realmente vive a sua fé, né? E que também é necessário que tenha tenha capacidade intelectual, né? Não é preciso ser um gênio, mas que tenha ido, por exemplo, se saído bem no ensino médio, por exemplo, porque o estudo no seminário e na UBRA é um estudo bem puxado. Né? Sim, então é necessário também que ele tenha certas capacidades intelectuais para depois também poder acompanhar o curso e se desenvolver bem para depois exercer bem também o ministério. Existe um curso preparatório, né, para os candidatos antes deles entrarem para o seminário propriamente? Existe um curso preparatório num período assim, de 9 meses. Por exemplo, os interessados em ingressar no seminário no mês de março, eles entram em contato com a secretaria do seminário, fazem a sua inscrição, depois recebem apostilas com os conteúdos que devem estudar sob a orientação do pastor, né? E o pastor aplica as provas, envia essas provas para o seminário para serem corrigidas lá. E normalmente, final de novembro ou início de dezembro, por exemplo, este ano, vai ser na primeira semana ali o final de semana primeiro final de semana de dezembro é quando ocorrerá o processo seletivo. Ah, sim. Aí eles fazem uma prova no seminário e o vestibular na UBRA, né? Aí esse processo consiste no seguinte: um teste psicológico, prova do conteúdo que foi estudado durante o ano. Cada candidato é entrevistado por 2 professores, né? E também faz o vestibular na UBRA, já tendo feito uma graduação, então pode pedir um ingresso na UBRA como graduado. Então o estudante, basicamente, quando entra no seminário, ele vai cursar tanto o bacharelado hoje em teologia, antes era em licenciatura em educação cristã, hoje é o bacharelado em teologia, e vai cursar matérias de teologia pastoral, matérias voltadas ao ministério no seminário ao mesmo tempo, né? Sim. No mesmo período. Do primeiro ao 4º anos, pela manhã, então estudam, fazem o bacharelado em teologia aqui na UBRA, né? À tarde ou à noite, então são disciplinas no seminário mais ligadas ao ministério pastoral, né? Como também na parte da tarde tem as diversas capelanias ou pré-estágios que eles também realizam. Existe então essa parte prática, né, professor Bus, ali na vida dos estudantes, né? Não é só acadêmico. Isso, ao longo do curso todo já sempre tem atividades práticas, tanto na área da capelania, aqui ligada à capelania hospitalar da UBRA, como também em congregações nos finais de semana. É verdade. Quantos alunos nós temos hoje no seminário? Nós temos exatamente 136 alunos, né? Então é em média assim, de 19 a 27, 28 alunos por turma.
né? Ao todo são seis turmas, e sendo o 5º ano o período de estágio, né? Nós temos 28 alunos pelo Brasil afora e até um na Guatemala fazendo o seu período de estágio. Né? Que coisa. E o estudante, ele pode ser solteiro ou casado, ele consegue um local para moradia ali, né? Sim. Nós temos o internato, então, para os solteiros, e para os casados temos diversos apartamentos disponíveis, né? Onde eles podem residir. Que ótimo. Pastor Bus, quais são as competências que esses alunos do nosso seminário receberão ao longo do curso? Bom, eles, como já foi dito antes, né, eles recebem aqui pela ULBRA a sua graduação em teologia, recebendo então um diploma oficialmente reconhecido de bacharelado em teologia. E aí eles vão então para esse ano de estágio para se preparar para o ministério pastoral, os alunos que são seminaristas. Claro que na ULBRA temos alunos que nós chamamos de externos, né, que não são seminaristas, né? Mas esses seminaristas vão para o ano de estágio, retornam para mais um ano no seminário, e nesse ano eles fazem uma especialização em teologia, também com um diploma reconhecido aqui pela ULBRA. E aí as disciplinas na teologia, elas abordam diversos aspectos da teologia, né? Sim. O senhor poderia dar um resumo assim do que o aluno aprende aqui para ele ser hábil a ser o pastor da igreja? Como já é uma tradição desde o século XIX, né, a teologia se divide em 4 áreas principais, né? Nós temos a área bíblica do Antigo e Novo Testamento, temos a área da teologia, essa é a exegética, então, né? Temos a área da teologia sistemática, em que se estuda mais as doutrinas da igreja, temos a área da teologia histórica, e da teologia prática, com todas essas 4 áreas, com as suas subdivisões, então, com série de disciplinas, né? E os alunos já mergulham nas 4 áreas no primeiro ano, né? Eles vão ter um processo gradual, né? Exatamente, de aprendizado. E ao lado disso, existem esses programas de pré-estágio, já do primeiro ao 4º ano, antes do estágio, eles vão atuando de forma gradativa nas congregações que cercam o aluno né? que começa o seu programa, ele acompanha um aluno de uma série mais avançada, né? E acompanha inicialmente como observador. Ele observa como é que o trabalho é feito e depois, já no 2º ano, 3º ano, ele já passa a atuar, participar mais ativamente do trabalho, né? Até que ele, então, já tem uma experiência de vida, trabalho congregacional, quando ele vai para o estágio, né? Que legal. E como funciona essa participação e o convênio da ULBRA e da IELB com o seminário? Existe cadeiras, então, que só são oferecidas para os seminaristas, no caso, né? Não são oferecidas aqui na ULBRA, né? Quais seriam essas matérias? Sim. O diretor aí pode me ajudar um pouco nisso aí. Mas são matérias mais diretamente voltadas ao exercício do ministério pastoral, né? Então, na área de homilética, por exemplo. Homilética parece que o pastor Fukui vai nos ajudar nessa área no próximo ano, né? É a preparação das mensagens, das pregações, né? Então, isso é uma coisa mais específica do ministério, não é da teologia como curso acadêmico e tal, né? E aconselhamento pastoral, né? Estudos bíblicos também, né? Teologia pastoral. E questões mais ligadas à confessionalidade luterana, né? Nós temos, por exemplo, uma disciplina de história do luteranismo, né? Que talvez não seria tanto de interesse dos acadêmicos em geral, mas interessa mais ao pastor, né? Essa confessionalidade luterana. Que é o senhor que ministra, né? Essa história do luteranismo, né? Poxa, é bom. Qual é a vantagem do estudante de teologia ele estudar tanto no seminário como na ULBRA, né? Por que não só no seminário? Por que esse processo de vir até a ULBRA seria importante para um aluno de teologia? Isso tem vários aspectos importantes. Primeiramente, do ponto de vista acadêmico, né? Que aqui na ULBRA o bacharelado é um curso reconhecido pelo MEC, né? Então é bom que o pastor ele vai ter depois o bacharelado já
vamos dizer, a graduação reconhecida, tá, e depois no 6º ano também a especialização. Mas também o importante aqui é o convívio com pessoas, por exemplo, na teologia mesmo, com pessoas de outras denominações cristãs, né, que também fazem o curso de teologia. E, de um modo geral, com alunos de outras graduações, com quem os nossos alunos podem interagir, conhecer e pontos de vista diferentes em termos dos mais diversos pensamentos, né? E também dar o seu testemunho de fé onde for possível. Que legal, né? Então, esse contato com outras pessoas de outras igrejas e também com alunos de outros cursos traz uma vivência significativa para esses nossos alunos, né? Eu acho que também, olhando de uma outra perspectiva, também beneficia essas pessoas de outras denominações, eles têm uma oportunidade de cursar um bom curso de teologia aqui na ULBRA, né? Deixa eu até aproveitar e fazer a pergunta, né? Como que esses alunos de outras linhas teológicas, como eles se sentem aqui no nosso curso de teologia na ULBRA, né? Porque os professores são professores do seminário, tem a teologia luterana. Como fica essa recepção, como que um calvinista, um arminiano, que são de outras linhas teológicas, se sentem no nosso curso? Tem sido, eu estou aqui desde 2003, né, e a gente costuma até perguntar para eles na hora da apresentação, do trabalho de conclusão, faz essa pergunta às vezes para eles, né, e eles veem isso com muita tranquilidade, né, eles já sabem que pelo próprio nome da universidade, uma universidade luterana, então já estão na expectativa de que a teologia ensinada é a teologia luterana. E eles estão muito tranquilos com isso e se mostram realmente muitas vezes agradecidos, né, por nós compartilharmos essa teologia que muitas vezes é bem desconhecida por eles antes disso, né. Tá certo. A gente agradece a participação de vocês dois, mas nós vamos permanecer aqui, vamos para um rápido intervalo. Depois do intervalo nós temos uma pergunta. Você sabe como é a rotina de um estudante de teologia? Você acha que ele fica só no seminário estudando, vem para a ULBRA estudar e volta para fazer orações apenas? Eles fazem tudo isso, mas a rotina de um estudante de teologia é rica em diversidade e experiências. Fique aí para saber um pouco mais sobre o dia a dia da vida de um seminarista. Nós já voltamos. Muito bem, voltamos do intervalo e a pergunta que ficou é: como é a rotina de um seminarista? Ele só faz oração, canta, lê a Bíblia, estuda? Como é a rotina, diretor Leonério Faller? Do 1º ao 4º anos e o 6º ano, pela manhã tem aulas, né? O 1º a 4º anos, eles têm aula aqui na ULBRA, participam das aulas do bacharelado em teologia, depois retornam. O 2º ano tem na terça e quinta-feira a capelania hospitalar, né? Que participam sob a orientação de um pastor capelão, né? E à noite os alunos têm atividades, normalmente aulas no seminário, não todas as noites, depende de turmas, né? Mas sempre segunda, terça e quinta, antes das aulas da noite, tem um momento devocional na capela, onde tem meditação, oração. É um momento assim de 15 minutos mais ou menos. E na quarta-feira, às 5 horas da tarde, tem um culto, né, com um culto litúrgico, a celebração da Santa Ceia. Normalmente é um dos professores que é o pregador. E o 3º ano já tem opção de participar de uma das 4 capelanias. Então tem alunos que eles podem escolher. Tem alunos, por exemplo, que optam pela participar de um trabalho de música na reciclagem, né? No projeto Compartilhar. No projeto Compartilhar, na reciclagem. Outros no Lar Ebenezer, com o trabalho com idosos. Outros no presídio de São Leopoldo. Outros na colônia lá, com drogadícios da Metanoia. Né? Pastor Paulo Kiel, coordenador. Então, eles têm essas diversas oportunidades também de vivenciar essas experiências, assim, as mais diversas, né? Procurando conhecer melhor a realidade do ser humano e vendo de que maneira pode interagir com a sua demonstração de amor,
levando a mensagem da palavra de Deus. E no final de semana, então todos eles, né, participam em alguma congregação, né? Os do 4º ano, às vezes, já dirigem cultos, já fazem pregações. Os do 6º ano, às vezes, ajudam a atender congregações que talvez estão precisando de um apoio, né, de um estudante, ou às vezes está até sem pastor. Agora, na terça-feira à noite, aqueles que gostam do futebol, então vão na quadra de esportes para jogar futebol de salão. E na sexta-feira à tarde, muitos, né, vão para o campão para correr atrás de uma bola lá no campo de futebol grande que nós temos lá. Era uma parte gostosa, né, do curso. Eu estudei teologia no seminário. Eu lembro muito, né, é uma parte importante, né, o corpo são, a mente sã, então isso, o esporte ajuda a estudar também. Inclusive, pastor, nós temos agora, neste mês de setembro, as Olimpíadas do Azul e Branco, né? Quando o aluno chega ao seminário, o diretório acadêmico faz um sorteio, né? Aí cada um deles vai integrar ou a equipe do azul ou a equipe do branco, que são chamados de cordões, né? Sim. E durante o ano tem as competições. Durante o ano, especificamente agora, setembro, outubro, tem as competições, as mais diversas modalidades e também a parte de cultural com composições de músicas, de teatro, enfim, é uma programação assim bem diversificada, onde eles têm a oportunidade tanto de participar de competições sadias, como também expressar, né, conviver de uma forma mais direta com a arte do teatro, da música. E a própria vivência, né, do seminário mesmo, isso nenhuma educação à distância traz, né, essa interação extra-classe dos alunos, né? Porque assim nós podemos dizer assim que o seminário é uma grande família, né? São cerca de 220 pessoas que residem no seminário, contando estudantes, os casados com as suas famílias, os professores com seus familiares, né? Então, durante o ano tem diversos eventos que proporcionam o encontro, né? O diálogo e a vida em comum. São quantos professores que o seminário conta hoje? Com quantos professores? São 9 professores, né? 9 professores que atuam diretamente em sala de aula. E todos eles com pós-graduação, né? Ou um mestrado ou doutorado, né? Então a gente tem um corpo de excelência, né, acadêmica no nosso seminário, né? Mestrado ou doutorado. A maioria tem já o doutorado, né? É verdade. Então são poucas as denominações que contam com o seminário com essa qualidade, tanto acadêmica como de liderança também, né? A gente agradece a Deus por isso, né? O seminário trabalha só com a graduação ou com a formação de professores? O seminário tem vários outros cursos, né? Quais seriam esses outros cursos? Isso, nós temos um programa de educação continuada, né? Estamos oferecendo um mestrado livre, um mestrado ainda não reconhecido pelo MEC, mas estamos procurando sempre maneiras de conseguir oficializá-lo, né? Temos estudantes que são pastores da própria igreja ou então também de outras igrejas, pessoas que tenham já uma formação teológica, né? Tanto do país como do exterior também. Tem gente participando do Chile, do Paraguai, da Argentina, né? Nossos programas também. Nós costumamos oferecer por módulos, 2 módulos a cada ano, um em janeiro e outro no período das férias, em janeiro e depois outro em julho. Eles fazem algumas matérias assim, ao longo do semestre em casa, né? Isso, podem realizar alguns estudos independentes, como nós chamamos, né? E também trabalhos, pesquisas também são realizadas. Mas as disciplinas, em geral, são oferecidas, então, nesses 2 blocos aí, né? Então, esse é o nosso programa de mestrado em teologia. Temos professores do seminário, da ULBRA, e também convidados, tivemos, nos últimos anos, professores, né, especializados nos Estados Unidos, nosso seminário irmão lá de St. Louis, também da Alemanha, né? Tivemos professores já lecionando aqui. Então...
E no caso, assim, talvez alguém está lá interessado no curso de mestrado e tem um pastor que fala alemão dando aula. Geralmente tem a tradução para o português, né? Temos a tradução, né? Em inglês costuma até ser mais fácil. Na verdade, o mais recente que eu lembro, o professor da Alemanha, ele também falava fluentemente inglês, então ele lecionou em inglês também, né? Sim. Mas mesmo assim, a tradução, sim. Mas, pastor Foucault, nós temos também curso para leigos, né? Para jovens, que é o curso de diaconia em música, né? Tanto para jovens como adultos. É um curso intensivo assim, no mês de janeiro, a duração de 10 dias. Janeiro agora vai ter novamente, do dia 2 a dia 12 de janeiro, sob a responsabilidade do professor Raul Blum, né? Então, onde a pessoa pode ir se aperfeiçoando na parte de música, na parte do canto. E temos também o curso com a sigla ET, Educação Teológica por Extensão, em que o candidato lá na sua cidade, na sua congregação, ele pode fazer um curso de diaconia em educação cristã, né? Recebendo o material via internet ou via correio, né? Estudando juntamente com o seu pastor, e com o passar do tempo, essa pessoa vai tendo um aperfeiçoamento, um crescimento, né? Espiritual, crescimento na Bíblia, crescimento em teologia e podendo também melhor servir, né? No trabalho da sua igreja. Inclusive, alguns distritos, né, da igreja, distrito é um corpo que reúne várias congregações, né? Alguns desses grupos têm, de forma oficial e metodológica, colocado a ET ali para os seus leigos e servas, né? Sim. Existe essa possibilidade de fazer uma parceria, então, com o seminário nesse sentido? Sem né? dúvida. Tem congregações que às vezes reúnem um bom número de alunos, ou às vezes uma região, né? Por exemplo, esse ano devem vir uns 20 formandos do curso de Diaconia e Educação Cristã de Pelotas, que está para vir para participar da cerimônia de formatura de pastores e de mestre, tendo também esse grupo de diáconos. É o Instituto Martinho Lutero, Martinho né? Lutero. Que legal, uma turma se formando, então. Pastor Paulo Bus, numa época com tantas ideologias, relativismos, brigas de radicalismos que nós vemos esse ano, né? Qual a importância de um seminário luterano confessional como o Seminário Concórdia? Se me permite, deixa eu só acrescentar ainda sobre o ponto anterior. Nós também temos um programa continuado para pastores, que é os cursos de aperfeiçoamento pastoral, que temos lá no campus do seminário e também em diversas regiões do país. São cursos mais breves, de 24 horas. Então, todos os anos oferecemos várias possibilidades nessa área também. Bom, sobre o seminário confessional, a importância dele, né? O que significaria um seminário confessional? Nós entendemos assim que a base teológica do seminário confessional é a doutrina da justificação pela fé. O que significa isso? É a grande redescoberta do reformador Martinho Lutero, né? Significa que nós, seres humanos, pecadores, afastados da comunhão com Deus, somos restaurados a essa comunhão pela obra de Jesus Cristo, pela vida dele, que ele viveu cumprindo a lei em nosso lugar, pelo seu sofrimento e sua morte, pagando a nossa culpa diante de Deus, e pela sua ressurreição, declarando assim publicamente a vitória, que ele realmente completou a sua obra e que nós também um dia ressuscitaremos e estaremos com ele. Então, em breve, esse seria o resumo do eixo central dessa teologia, que eu vejo como muito libertadora, porque ela já nos livra de toda essa preocupação espiritual. Nós recebemos pela fé toda essa dádiva de Deus. Então, nós achamos muito importante preservar esse núcleo da nossa confessionalidade, porque isso nos deixa com as mãos livres para servir, quando eu digo nós, é todos os cristãos servirem as suas vocações, sejam elas quais forem, né? Então, é tremendamente libertadora essa mensagem. Por isso, nós achamos que, sim, precisamos continuar mantendo essa confessionalidade luterana
devido a essa mensagem central da fé em Jesus Cristo. O mundo sempre precisa ouvir de novo, O mundo precisa né? disso, porque a gente vê que quando o mundo perde essa mensagem, ele começa a tatear, buscar outras soluções e geralmente as respostas não são as melhores, né? Acho que o desafio do seminário também é preparar os alunos que vão ser futuros pastores a lidar com a pregação do Evangelho, que é uma verdade eterna, num mundo tão relativista, né? De várias falsas verdades, que na verdade são mentiras. Até inteiras, tivemos né? aí na ULBRA, na semana passada, o fórum, né? Chegou a participar dele, né? Sim. Exatamente sobre essa questão de como pregar o Evangelho e defender a fé dessa maneira num mundo que pós-moderno, relativista, onde não se acredita mais em verdades permanentes, mas que cada um tem a sua verdade e tudo é muito líquido, tudo é muito, nada é muito permanente. Então nós anunciamos, sim, que existe uma coisa permanente, que existe uma base sólida na qual nós podemos nos fundamentar e podemos nos livrar dessa incerteza, dessa angústia até das coisas onde não há nada permanente, nada é confiável, digamos. Então o ser humano precisa cada vez mais se apegar a Jesus como Salvador, né? Ainda mais em tempos de uma modernidade tão líquida, onde nada permanece para sempre, né? Mas o Evangelho de Cristo permanecerá. Diretor, outubro é o mês da educação teológica na Igreja Evangélica Luterana do Brasil e o aniversário também do Seminário Concórdia. O que tem sido planejado para festejar esse mês da educação teológica? O Departamento de Ensino, né, a quem o seminário está ligado, tem enviado correspondência a todas as congregações, pedindo que num dos cultos do mês de outubro seja lembrado, né, do seminário, dando graças a Deus pela existência do mesmo, incentivando jovens, solteiros ou casados, a pensarem na possibilidade de irem para o seminário. E, inclusive, nós vamos enviar esta semana uma série de slides que nós pedimos que nas congregações, seja no culto, seja nos departamentos, esses slides sejam passados, justamente para mostrar tanto um pouco da história do seminário como da vida do seminário, procurando assim, ajudando todos os membros a conhecerem melhor o seminário, a fim de que possam orar, incentivar outros a virem, tendo a oportunidade de visitar o seminário, que são bem-vindos também. Então, essa é assim, a atividade principal que nós gostaríamos assim, que todas as congregações de alguma forma participassem no culto que achar melhor no mês de outubro, né? E nós vamos também, por exemplo, nós temos já há 40 anos uma associação de irmãs, né, luteranas, de servas luteranas, que a Associação de Servas Amigas do Seminário, a sigla é ASAS, que no mês de outubro sempre promove também um chá beneficente e os recursos arrecadados ali visam ajudar os estudantes. Então, no dia 20, às 16 horas, haverá esse chá no refeitório lá do seminário e no dia 27, que é justamente no aniversário do seminário, toda a família concordiana, né, alunos, professores, familiares, funcionários, estarão se dirigindo a Bom Jesus para lá nós termos uma programação especial no dia dos 115 anos do seminário. Um culto especial é feito ali, né? Nós vamos ter um culto especial com o presidente da igreja, o Dr. Rudit Zimmer, será o pregador, o pastor Milton, o pastor local, será o liturgista, os coros do seminário e da congregação São João irão participar. Depois teremos o almoço com a congregação. Todos terão a oportunidade de visitar a casa Hartmeister, né, o museu, onde no passado o pastor residiu, e mais alguma programação assim, inclusive com o grupo de teatro Força Jovem do seminário, que vai procurar assim, encenar resumidamente a história do seminário. Isso aqui, bela programação. Então, diretor, se uma congregação ou uma pessoa quer enviar uma oferta especial diretamente ao seminário, como que essa pessoa deve proceder?
A melhor maneira seria, assim, entrar em contato com a secretaria do seminário, né? Seja por e-mail, que aí é secretaria@seminarioconcordia.com.br, ou telefonar, né? O telefone é 51 30 37 8000, né? E conversar com uma das secretárias, e elas vão passar para mim ou para o nosso gerente administrativo, dando as informações necessárias. Agora, o seminário, né, sempre tem, assim, muitos projetos que dependem de ajuda financeira, seja maiores, seja menores, e toda oferta será bem-vinda e bem aplicada. Teria, por exemplo, como mencionar um projeto, por exemplo, que aí a pessoa que está lá em casa assistindo, ela pode já se encantar e fazer essa oferta especial? Pois é, por exemplo, tem 2 distritos da nossa igreja que estão ofertando para nós refazermos uma parte de uma calçada que está deplorável lá, né? Então, nós, essa semana, começamos a trabalhar, mas com essa ajuda nós só vamos poder fazer uma parte dela. Precisamos mais de 8.000 para fazer a outra parte. Agora, nós temos projetos, por exemplo, precisaríamos colocar ar-condicionado em 2 salas de aulas, né, que no verão é muito quente. E tem projetos menores, de R$500 até, inclusive, nós vamos precisar, né, quem sabe o próximo ano, com toda a igreja, especialmente o Conselho Administrativo, tomando a frente com a Diretoria Nacional, fazermos uma reforma externa dos 3 prédios principais do Centro Educacional Concórdia, que há 13 anos que recebeu a última reforma, né? Sim. Então, assim, resumindo, nós temos, assim, pequenos projetos e grandes projetos. Então, quem quiser fazer alguma doação, entre em contato conosco e aí nós podemos conversar e dar os encaminhamentos necessários. Tá certo. Eu agradeço a presença do diretor Leonário Faller e do professor pastor Paulo Bus. Muito obrigado pela presença de vocês. E você que está em casa, por favor, entre em contato com o seminário. Os dados estão aí na sua tela. Ligue ou mande um e-mail. Se você quer fazer uma oferta especial ao seminário, pode entrar em contato. Se você está interessado em ser um seminarista e busca mais informações, fale com o seminário. Eles vão podem esclarecer para você todo o processo. Você pode falar com o seu pastor de congregação também, que ele certamente sabe como oficializar a sua intenção de se tornar um dia seminarista da nossa igreja. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, nós precisamos de muitos pastores para levar o evangelho ao nosso país, e como você viu no início do programa, há ainda muitos outros países onde os nossos pastores formados no nosso seminário atuam também. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa Toque de Vida, pode mandar um e-mail para pastoral@ubra.br ou uma mensagem de WhatsApp para o número código 51, número 996377447. Depois do intervalo, nós teremos o nosso momento de reflexão bíblica e oração. Fique aí, nós já voltamos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. No encontro de hoje, vamos falar um pouco a respeito de filosofia grega e, a partir dessa reflexão, valorizar o dom pleno de vida que Deus dá para todos nós. Fique com a gente! Cada dia, olhando ao redor, relembrar que a paz já me faz companhia, em pé eu já não paro de andar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer.
também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Sempre presente, e amanhã também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 90, versículos 12 a 17. Este salmo, aparentemente, não está conectado a nenhum momento específico da história do povo de Deus. Assim, ele acaba combinando bem com qualquer momento de crise, quando a fragilidade da vida humana se coloca diante do poder e do amor de Deus. O trecho específico que queremos ler inicia com um pedido de sabedoria, que faz com que nossas vidas se voltem para a segurança e o refúgio que encontramos em Deus. Acompanhe a leitura do texto, Salmo 90, versículos 12 a 17. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Nós louvamos ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que é eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Muito da nossa maneira de pensar e entender o mundo nos dias de hoje é influenciada pela milenar filosofia grega. Durante a história da humanidade, as pessoas sempre fizeram perguntas e buscaram respostas, mas os gregos se destacaram por fazer isso sistematicamente. Fazer perguntas sobre a vida e buscar respostas para essas perguntas se tornou para muitos gregos um estilo de vida. As ideias que marcaram a civilização grega se espalharam pelo mundo e também pelo tempo, e muitas delas ainda permanecem vivas nos dias de hoje. Uma dessas ideias fala sobre uma dicotomia que caracterizaria a existência humana. Basicamente, a ideia é a seguinte: é uma compreensão que separa o mundo da matéria do mundo das ideias ou do mundo espiritual. Este modo de pensar fala da existência da realidade que enxergamos com os nossos olhos, que pegamos com a nossa mão, mas também fala da realidade da nossa mente, ou também poderíamos dizer da realidade da nossa alma. Essa ideia, então, ela afirma que o mundo da matéria nos prende, nos limita, nos impede de ser mais. O mundo da alma e da mente seria, então, um mundo superior, o mundo para o qual devemos dirigir as nossas atenções. Existe um pequeno teste que nos ajuda a demonstrar como esse pensamento ainda é presente e atuante nos dias de hoje. Repare no seguinte grupo de palavras. Agora, mentalmente, separe essas palavras em dois grupos. Já separou? Vou te dar mais um tempinho. Tenho quase certeza que a maioria dos telespectadores separou as palavras desta maneira. A tendência das pessoas é colocar em um grupo as coisas conectadas ao céu, a uma realidade etérea, uma realidade mais ligada à mente e à alma. E no outro grupo, aquilo que está ligado às coisas mais terrenas. No entanto, do ponto de vista da fé cristã, deveríamos separar estas palavras da seguinte maneira. Repare que aqui temos em um grupo apenas Deus, pois Ele é o Criador. No outro grupo, temos tudo aquilo que é resultado do ato criador de Deus. Essa ideia dicotômica grega, que separa a matéria da alma ou das ideias, coloca a matéria, esta realidade mais terrena, como sendo algo ruim, negativo. Este pensamento está presente em religiões orientais, como o budismo, e também se manifesta no espiritismo kardecista. De fato, ele também polui o imaginário cristão muitas vezes, nos afastando do que a Bíblia nos ensina sobre quem somos. A Bíblia nos ensina que tudo o que existe é fruto da ação criadora de Deus. Através da Bíblia, Deus revela a si mesmo. Na Bíblia, Deus é apresentado como sendo o autor de tudo o que existe. E isto inclui também o nosso corpo físico, a matéria. Deus não criou apenas a alma e a mente, mas Ele criou um corpo e pôs nele o fôlego da vida, e o ser humano passou a ser alma vivente. Deus nos criou como somos, corpo e alma, e nos deu toda a sua criação como um espaço para vivermos o dom da existência, o dom da vida. Sendo assim, olhamos para o reino de Deus não apenas como algo espiritual, mas algo que engloba toda a criação de Deus, o que inclui tanto a realidade espiritual como a realidade terrena, material. Assim, vivemos com a nossa esperança firmada na nova vida que Deus vai conceder a todos nós no céu, mas não deixamos de lado os privilégios e as responsabilidades que temos aqui neste mundo terreno. Sabemos que o perdão de nossos pecados é um presente de Deus que recebemos através da fé. Cremos que Deus prepara para todos os que nele creem uma nova vida, mas ao mesmo tempo vivemos a vida que Deus nos dá aqui,
sendo instrumentos dele que promovem o bem de todas as pessoas e cuidam da criação de Deus. Cuidemos de nossa alma, alimentados pela palavra e pelo Espírito de Deus, e vivamos comprometidos com o lugar onde Deus nos coloca como instrumentos do seu amor. Que Ele assim nos conceda. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas Deus também se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta, os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos um minuto toque de vida todos os dias por volta das 7 horas da manhã e das 18h40 da tarde. Se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos o seu endereço de e-mail em nosso grupo de distribuição. Receba meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.